A paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs. Vamos abrir as nossas Bíblias, o Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9. Estaremos lendo a partir do versículo 10 e o tema da nossa meditação nesta noite. Confiemos no Deus da providência. Amém? Que possamos expressar as mesmas palavras que o profeta Abacuque expressou na presença do Senhor diante de um cenário terrível, conforme nós ouvimos neste hino. Ainda que, todavia me alegrarei na presença do Senhor. Não importa, irmãos, nós confiamos no Deus Jirê, no Deus provedor. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Quando os apóstolos voltaram e contaram-lhe tudo o que havia feito, levando-os consigo, Jesus retirou-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas, sabendo disso, as multidões o seguiram e ele as recebeu. E falava-lhes do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Quando o dia seguinte começava a declinar-se, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão, para que possa ir aos povoados e campos próximos hospedar-se e achar o que comer, pois estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: vós mesmos dai-lhes de comer. Eles responderam: não temos, senão 5 pães e 2 peixes, a não ser que compremos comida para todo este povo, pois eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de cerca de 50. E eles assim fizeram, mandando que todos se assentassem. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus ergueu os olhos ao céu, abençoou-os e os partiu. Depois entregou aos seus discípulos para que estes servissem a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram foram quase 12 cestos. Amém? Vamos falar com o Senhor. Feche os teus olhos. Peça para que o Senhor nosso Deus continue falando conosco através da sua palavra. Grande Deus e Pai, Deus Santo, Deus Poderoso, mais uma vez, nós estamos diante da tua presença e é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nós viemos aqui nesta noite, Senhor. Nós cremos, nós confiamos no Senhor, nós cremos que as nossas vidas estão escondidas em Cristo Jesus. Obrigado, meu Deus, por estarmos aqui na tua presença, por nos conceder esta oportunidade de adentrarmos a este lugar. Obrigado pelas vidas que chegaram aqui nesta noite, meu Deus, os irmãos que participam deste culto presencial aqui na igreja. E eu agradeço também pela vida daqueles que nos acompanham por meio da internet. E eu peço que o Senhor estenda as tuas mãos para todo o teu povo nesse instante. Pai, que a tua palavra, meu Deus, possa vir de encontro com os nossos anseios. A tua palavra, ela é poderosa. A tua palavra, ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. A tua palavra, Senhor, tem poder para discernir os espíritos. A tua palavra é poderosa e é a tua palavra, meu Deus, que nós estaremos expondo neste momento. Então, dai-nos, meu Deus, a tua graça, o teu amor, usa-nos nas tuas mãos como teu instrumento para poder transmitir as verdades contidas na palavra tua, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor mais uma vez, irmãos, todos podeis assentar-vos. Confiemos na providência
Divina é o tema da nossa mensagem nesta noite. E o texto sagrado que nós acabamos de ler, texto de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 10. Nós vemos aqui neste texto, Jesus convocando os seus 12 apóstolos, e aqui, na realidade, eles são chamados de apóstolos porque Jesus vai enviá-los para uma missão específica. E apóstolo é todo aquele que recebeu diretamente de Jesus uma missão. Então Jesus escolhe 12 dos seus apóstolos que formam uma unidade em torno dele. E o que se destaca aqui nesta leitura, irmãos, é que após reunir os seus apóstolos, Jesus deu a eles autoridade e poder sobre todos os demônios para expulsá-los de qualquer pessoa, e todo o poder para curar enfermidades. Então veja que Jesus entregou nas mãos deles autoridade e poder. Eles estavam indo debaixo da autoridade de Jesus, e nesta autoridade eles poderiam enfrentar todos os tipos de demônios, todos os tipos de enfermidades. A finalidade da pregação era não contar experiência própria. Jesus não enviou seus apóstolos com o objetivo de contar experiências próprias, mas para pregar a mensagem do reino de Deus e curar os enfermos, e Deus se faria presente. Então veja que a mensagem consistia em pregar o reino de Deus e curar os enfermos. E Jesus, embora não estivesse com eles fisicamente, o poder de Jesus agiria de longe. Quando eles estivessem pregando, a autoridade de Jesus agiria por meio da mensagem. Em vista disso, Jesus ele dá algumas orientações aos seus discípulos. E é nesta orientação que eu quero trabalhar aqui com os irmãos nesta noite. Jesus ele deixa bem claro que não era para eles levarem nada na viagem. Eu fico imaginando, irmãos, você recebe uma missão de alguém, né? Você vai sair em missão e a pessoa que entrega a missão nas tuas mãos, ele diz: não é para levar na viagem nada, não levem bordão, não levem bolsa de viagem, não levem pão, não levem dinheiro, não levem roupas de reserva, é para levar apenas uma túnica. Você teria coragem de ir numa viagem dessa? Eu vejo muitas pessoas hoje se intitulando apóstolos de Jesus, né? Muitos se intitulam apóstolos de Jesus, mas não querem andar conforme as orientações de Jesus. Aqui, Jesus havia escolhido esses 12 homens, deu a eles autoridade e também deu algumas orientações. Vocês não vão levar nada. O que Jesus está querendo ensinar com isso, irmãos? Não leve dinheiro, não leve comida, não leve roupa de reserva, não leve 2 pares de sandália. Jesus estava deixando claro aqui para os seus discípulos que eles precisavam confiar integralmente na sua providência divina. Se eles estavam aceitando o desafio de testemunhar de Jesus, eles teriam que fazer isso sem nenhum interesse próprio. E é aqui que o negócio pega. Muitos querem testemunhar de Jesus,
Mas quando Jesus Cristo abre o leque, olha, não pode ter interesse próprio. Vocês precisam ir confiando integralmente na providência divina. Não é para levar nada. Já imaginou? Você sai de viagem e você não leva nenhuma muda de roupa sobrando? Só a roupa do corpo? É isso mesmo que Jesus está dizendo? É isso mesmo. Foi exatamente isso que Deus disse também a Abraão, quando pediu para que ele oferecesse Isaque lá no monte Moriá. O que Deus falou para Abraão na ocasião? Pegue o teu filho, o teu único filho, vá à montanha que eu te mostrarei e ofereça ele lá em sacrifício a mim. Não era para ele levar nenhum cordeiro de reserva. Ele tinha que ir confiando na providência divina. E foi exatamente o que Abraão fez. Ele confiou e lá na montanha do Monte Moriá, quando ele foi sacrificar o seu filho, Deus providenciou, Deus entrou com provisão. E ele termina a sua fala lá em Gênesis 22 dizendo: o Senhor Jirê, o Deus proverá, o Deus provedor, Deus proveu o sacrifício, o cordeiro para o sacrifício, melhor dizendo. Então Jesus ele convoca os seus discípulos e a orientação dele é que eles não levassem nada. No versículo 4, Jesus disse que na casa onde eles fossem hospedados, eles deveriam permanecer ali e não saírem daquela casa enquanto a missão não fosse terminada. Olha que desafio, irmãos. Na casa que vocês entrarem, vocês vão permanecer lá. Fiquem nesta casa e vocês só vão partir deste lugar quando a missão de vocês estiverem cumprida. Se vocês não forem recebidos em uma casa ou em determinado lugar, se alguma cidade não receber vocês, considere esta terra como uma cidade pagã. Ou seja, sacudam a poeira das sandálias em sinal de que vocês pregaram o Evangelho e que toda a responsabilidade agora recai sobre a vida daqueles que ouviram e não deram crédito. Então, são orientações que o Senhor Jesus Cristo deu aos seus apóstolos, e eles partiram. O versículo 6, do versículo 9 de Lucas, nos fala que eles partiram e percorreram todos os povoados, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo e curando por toda parte. E o que me chama a atenção aqui nesse texto, irmãos, é que embora eles saíram sem nenhum recurso humano, eles não levaram recursos materiais, eles não levaram bens, não levaram dinheiro, não levaram nada disso. E a palavra de Deus começa a se cumprir na vida deles de maneira tão poderosa que o rei Herodes ficou sabendo das maravilhas que Deus estava fazendo por intermédio daqueles homens. E Herodes ficou perplexo. Ele ficou admirado. E eu fico imaginando o que se passava na cabeça dele, estes homens sem nenhum recurso, sem nenhuma condição material, sem nenhum recurso financeiro, como que eles estão conseguindo abalar o império? Sabe qual é o segredo, irmãos? Confiança na providência divina. Eles estavam debaixo da autoridade de Jesus. Eles estavam confiantes que Jesus Cristo havia comissionado eles para aquela obra extraordinária e que Jesus iria honrar cada passo deles. Herodes está admirado.
porque ele ouvia falar dos milagres que estavam acontecendo, e várias opiniões chegou até a sua presença. Muitas pessoas estavam dizendo que João Batista havia ressurgido dentre os mortos. Outros estavam dizendo que o profeta Elias havia reaparecido. O poder na vida daqueles homens era tão grande que muitas pessoas estavam afirmando que Deus havia ressuscitado antigos profetas. E na realidade, irmãos, o que estava acontecendo é que o Senhor estava cumprindo com a sua promessa, confirmando o trabalho das mãos dos seus filhos. Eles saíram, pregaram o evangelho por todos os lados, anunciaram o evangelho, curando por toda parte, e à medida em que eles iam andando, Deus ia confirmando por meio de sinais e maravilhas. Homens estão admirados, reis estão admirados de ver o que está acontecendo. E eles voltam para Jesus, trazendo um relatório positivo, um relatório glorioso. Quando eles voltaram, eles contaram para Jesus tudo aquilo que havia acontecido. E eu fico imaginando a alegria deles. Como eles voltaram alegres, porque foi um dia intenso. Foi um dia de trabalho, foi um dia percorrido da manhã até a tarde, pregando o evangelho. Marcos vai dizer que eles não tinham tempo nem para comer. Eles não tinham tempo nem para comer, porque eram muitas pessoas vindo até eles. Eles não conseguiam, porque tinha que atender muitas pessoas, e à medida em que eles iam atendendo essas pessoas, Deus ia confirmando a pregação do evangelho por meio de sinais e maravilhas. E agora eles voltam alegres, e eles contam para Jesus tudo aquilo que havia acontecido. Talvez agora, no finalzinho da tarde, o que eles queriam seria um bom descanso, porque estavam cansados, e era um descanso merecido. Trabalharam o dia inteiro, da manhã até o finalzinho da tarde. E ao chegar na presença de Jesus, Jesus os levou consigo para uma cidade chamada Betsaida, um lugar um pouco deserto. Só que o que eles não sabiam é que antes de chegarem nesse determinado lugar, a multidão já havia saído na frente. Eles esperavam um lugar deserto para poder descansar, para poder repousar um pouco, uma vez que foi muito corrido aquele dia. Só que quando eles chegaram no lugar escolhido por Jesus, eles se depararam com uma tão grande multidão. E agora, o que fazer? Estou cansado, gostaria de repousar um pouco, mas tem uma grande multidão para atender. Tem muitas pessoas famintas, tem muitas pessoas sedentas que estão precisando serem ouvidas, que estão precisando serem assistidas. Irmãos, que lições nós podemos tirar desse texto? O que nós podemos aprender deste texto sagrado? A primeira lição que eu tiro aqui desse texto, que é Jesus quem escolhe os seus filhos, e é Jesus quem prepara os seus filhos para poder fazer a sua obra. Quantas pessoas têm sido preparadas por Jesus? Quantas pessoas Jesus Cristo tem escolhido no decorrer da caminhada? Mas pastor, não é a igreja que chama? A igreja é o instrumento que Deus usa, mas quem escolhe, quem capacita, quem chama é Jesus. É Jesus, irmãos.
E o chamado de Jesus é específico. O chamado de Jesus exige de nós desprendimento. O chamado de Jesus exige de nós que nós nos desprendemos de tudo aquilo que pode nos paralisar, de todos os bens materiais, de todos os bens terrenos. O chamado de Jesus é para que nós confiemos plenamente na sua provisão. Nada de se preocupar com os bens materiais, uma vez que se nós estivermos no centro da vontade dEle, Ele vai prover. Não vai faltar, você pode ter certeza, não vai faltar. Deus vai fazer brotar água da rocha se for preciso. Deus é poderoso, Deus é provedor. Aquele que foi chamado por Jesus, ele precisa unicamente confiar na providência de Deus. É Deus que abre portas. É o Senhor, irmãos, que faz coisas extraordinárias. Estes homens saíram sem nada. Não levaram nada, e não passaram necessidade, não passaram fome, não faltou para eles o alimento. Deus proveu durante todo o dia em que eles estavam envolvidos na obra do Senhor. Então, não tenha medo. Se Jesus tem escolhido você, se Jesus está te preparando para uma obra específica, para cumprir a missão dEle, não fique preocupado com as coisas terrenas. Esteja focado em Deus, esteja olhando para Jesus. É a primeira lição que nós tiramos desse texto. A segunda lição é que na missão que foi iniciada pelos apóstolos, essa missão ela não terminou. Essa missão ela foi transferida para a igreja. Jesus, antes dele ser ascenso aos céus, ele reuniu todos os seus discípulos e ele disse: eis que eu vos dou autoridade e poder. Jesus, ele olha para a sua igreja e ele confere esta missão, ele transfere esta missão para todos nós por natureza. A igreja de Jesus, ela é uma igreja missionária. A missão dele não parou apenas nos apóstolos. Você é um escolhido de Deus, você é um missionário em missão, que Deus quer usar neste mundo, neste século, no meio desta geração. Tão somente que você se coloque na presença dEle, tão somente que você confie no Senhor, tão somente que você confie que Ele vai prover para você, que Ele vai estar ao seu lado, que Ele vai te ajudar em todo o tempo. Pode ser que em algum momento você venha pregar o Evangelho para alguém e você seja desdenhado. Pode acontecer? Pode. Você pode ser desdenhado por pregar o Evangelho de Cristo. Jesus, ele orientou aos seus apóstolos dizendo: no lugar em que vocês não forem recebidos, no lugar onde as pessoas não derem crédito para o Evangelho que vocês estão pregando, simplesmente partam para outro lugar. Continuem o trabalho que o Senhor entregou nas vossas mãos. Não deixe que o desdenho das pessoas venha paralisar a obra que Deus entregou nas tuas mãos. Não permita com que pessoas venham te paralisar, porque a obra que Deus entregou para você é uma obra específica, é uma obra missionária, e ela só vai terminar no dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não termina aqui. Nós não podemos deixar o trabalho do Senhor, a obra que Ele entregou nas nossas mãos.
Tem muitas pessoas que precisam ser alimentadas. Muitas pessoas que precisam ser alimentadas. E eu gostaria de dizer para você uma coisa, meu irmão. O pão que essas pessoas vão comer, preste bastante atenção nisso que eu vou te dizer agora. O pão que essas pessoas vão comer passará pelas suas mãos. É você que recebeu de Jesus, e é você que tem que passar este pão de mãos em mãos. Quando os apóstolos de Jesus Cristo voltaram, no finalzinho do dia, esperando descansarem porque estavam cansados, se depararam com uma tão grande multidão, e Jesus, embora também estivesse cansado, embora estivesse de luto, porque Jesus havia acabado de perder o seu primo João Batista, embora ele estivesse de luto, cansado, nem por isso ele deixou de atender a multidão. Mesmo exausto, mesmo cansado, Jesus se aproximou deles e os recebeu, e os curou, e pregou o evangelho a todos quantos vieram à sua presença. E não era pouca gente não, irmãos, era muitas pessoas. Essa multidão que se antecipou e chegou no lugar para onde Jesus estava indo, ela era composta de cerca de 5.000 homens. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Agora tente imaginar, você está cansado, você trabalhou o dia inteiro, e você está pensando no merecido descanso, aí de repente Jesus, ele olha para você e diz assim: tem uma multidão na nossa frente que precisa comer, que precisa se alimentar, e é você que tem a responsabilidade de servir esta multidão. Vamos pensar aqui, irmãos, depois de um dia inteiro de trabalho, e você tem que ainda servir uma multidão de aproximadamente 15.000 pessoas, porque 5.000 homens, contando mulheres e crianças, no mínimo tinha ali umas 15.000 pessoas. Percebe? Os discípulos, ao perceber que o dia começava a se declinar, eles se aproximaram de Jesus e disseram: Mestre, manda embora a multidão, para que eles possam ir aos povoados e campos próximos, hospedar-se e achar o que comer, pois nós estamos num lugar deserto. Manda eles embora, mestre, porque o dia está terminando, está todo mundo cansado, todo mundo exausto, né? Então despede esta multidão. Sabe qual vai ser a resposta de Jesus para eles, irmãos? Versículo 13: vós mesmos dai-lhes de comer. Vocês mesmos estão com a responsabilidade de alimentar esta tão grande multidão. Mas como assim? Jesus acabou de dizer agora há pouco, né, no início do dia, que nós não deveríamos levar pão, não deveria levar dinheiro, não deveríamos levar nada, e agora ele está pedindo para que nós alimentemos esta grande multidão. A resposta deles foi imediata: mestre, aonde nós vamos encontrar comida para todo este povo? Irmãos, o limite do homem é aonde Deus entra com a sua soberania. É quando você olha para os teus recursos e não consegue ver mais nada. É quando você não consegue enxergar nenhuma fagulha, que Deus entra com provisão.
Naquele instante, eles olharam para os limites, eles olharam para os recursos e eles perceberam: nós não temos condição de alimentar uma multidão tão grande como esta. A única coisa que nós temos aqui são 5 pães pequenos, pães de cevadas e 2 peixes. Aonde nós vamos comprar comida para todo este povo, Jesus? Não tem condição alimentar todo este povo. Irmão, Jesus havia pedido para eles servirem. Jesus não pediu para eles providenciar o pão. Quem providencia o pão é Jesus. Quem é o Deus da providência é Jesus. A única coisa que Jesus pediu é que eles se prontificassem e obedecessem à sua ordem. Mande todos se assentarem. Peça para o povo se assentar. Vamos pensar agora, irmãos? Vamos contar, você está aqui com um grupo de 12 pessoas e você tem na tua frente cerca de 15.000 pessoas, e você já trabalhou o dia inteiro, você está cansado, você está exausto, você tem nas suas mãos 5 pães e 2 peixes, e aí Jesus te pede: olha, separa este povo em grupo de 50 pessoas. 12 homens para poder separar um grupo de quase 15.000 pessoas. Separe eles em grupo de 50. No mínimo daria, irmãos, 300 grupos de 50 pessoas. Agora vamos pensar, você vai lá e começa a contar. 1, 2, 3, 4, 49, 50. Beleza, está pronto aqui. Aí corre para o outro lado. 1, 2, 3, 4, até... Já imaginou isso, irmãos? Eles haviam chegado no limite deles. No limite da exaustão, no limite do cansaço. Mas a ordem de Jesus foi para que eles separassem as pessoas. Separem eles em grupos de 50. Maravilha, Senhor, está feito, está separado. Tranquilo, está tudo separado em grupo de 50 pessoas. E agora? Agora vocês vão servir. Percebe, irmãos? O pão que a multidão recebeu passou pelas mãos de quem? Jesus abençoou, Jesus fez com que multiplicasse, mas quem é que vai servir o pão? Quem é que tem que servir o pão, irmãos? Os discípulos. Tem muitas pessoas que precisam de alimento. Quem é que vai servir o alimento para essas pessoas? Quem é que vai servir o pão para estas pessoas? Nós temos nas nossas mãos o pão da vida. Nós temos Jesus Cristo, o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Mas quem é que vai apresentar o pão vivo que desceu do céu para as pessoas? De quem que elas vão receber o pão vivo? Muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas vão receber o pão de Deus, só que este pão passará pelas suas mãos. Jesus, ele ora, ele agradece a Deus, e aí ele começa a partir aqueles pães e vai entregando aos seus discípulos. E os discípulos vão distribuindo de um por um. Eles vão dando pão para a multidão. Eles vão entregando e as pessoas vão comendo. E os pães vão se multiplicando. E é tanta gente que está comendo pão, é tanta gente que está sendo saciado. E o pão continua a multiplicar.
Deus está provendo no meio do deserto pão para mais de 15.000 pessoas se alimentarem. Muitas pessoas estão recebendo o alimento por meio das mãos dos apóstolos, por meio das mãos dos discípulos. Deus está multiplicando o pão. Deus está dando o pão nas mãos deles, e a responsabilidade deles é distribuir o pão até que todos fiquem satisfeitos. Distribuir o pão, irmãos, com fartura. Todos comeram, todos se alimentaram, todos comeram tanto ao ponto de sobejar. O Senhor Jesus Cristo, Ele multiplicou os pães de uma forma tão milagrosa, que mesmo depois de todas essas pessoas se alimentarem, os discípulos, eles recolheram daquilo que sobrou. E sabe qual foi o número de cestos que eles recolheram após alimentar a tão grande multidão? 12 cestos. Eles eram em quantos? Eles eram em quantos? Em 12. Então veja que sobrou um cesto para cada um deles. Percebe, irmãos? Quando nós somos obedientes às ordens de Jesus, Ele provê para nós. Não falta. Eles confiaram na providência divina. Eles confiaram no Deus Jirê, no Deus provedor. Eles fizeram exatamente da forma como Jesus Cristo havia pedido. Além de toda a multidão se alimentarem e se fartarem, no final ainda sobrou 12 cestos cheios, para que eles também pudessem se alimentar. Deus provendo, Deus não deixando faltar, irmãos, para os seus discípulos. O que nós aprendemos aqui, irmãos, com esse texto sagrado, que vale a pena nós confiarmos no Senhor. Vale a pena você colocar os seus recursos nas mãos do Senhor. Os seus recursos que para você parecem ser limitados. Parece que não vai dar mais. Você olha para os seus recursos e tem a impressão que eles não vão chegar muito longe. Coloque esses recursos nas mãos do Senhor. Procure ser fiel ao Senhor. Nós estamos vivendo aí há quase 8 meses de uma pandemia que assolou o mundo todo. Aí eu pergunto para você, faltou pão na tua mesa? Faltou alimento para você? Muitos diziam que durante esse período, pessoas, famílias iam passar fome. Eu pergunto para aqueles que servem a Jesus, para aqueles que confiaram em Jesus, o Deus provedor, faltou pão para você? Faltou pão na sua mesa? Quantas bênçãos Deus te deu durante esse período? Quantos milagres Deus operou na sua vida durante esse período? Tem pessoas que estão dando testemunho que estão melhor do que antes, irmãos. Sabe por que estão melhor do que antes? Porque mesmo diante da escassez, continuaram sendo fiel à missão de Jesus, às ordens do Senhor. E aquele que é fiel com o Senhor, aquele que confia na providência divina, aquele que não desvia nem para a direita e nem para a esquerda, Deus provê na sua vida, Deus provê na sua casa, Deus provê na sua família. Deus não deixa faltar, Deus abre porta onde não tem porta.
é o Deus que nós servimos. Tão somente que nós confiemos nele. Tão somente, irmãos, que nós nos coloquemos à inteira disposição da obra do Senhor. O que Deus pede para mim e para você nesse instante é que nós nos desprendemos de tudo aquilo que tem nos paralisado. Tudo aquilo que tem sido peso para a nossa vida. Tudo aquilo que tem roubado a nossa atenção. O Senhor quer que você esteja no centro da vontade dEle e se contente com aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Que você confie plenamente em Deus, que você não tenha preocupação com o dia de amanhã, mas que você esteja certo que Deus vai sustentar o seu povo. Deus não vai deixar faltar. Ele é o Deus provedor. Se coloque na presença do Senhor, meu irmão, como um missionário em missão. Você tem o pão nas suas mãos. E muitas pessoas receberão este pão por meio da sua vida, por meio da sua pregação, por meio do seu testemunho. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse instante. E nesta oração, você vai se colocar diante de Deus e dizer para Ele: Senhor, me ajude a confiar mais nas Tuas providências. Senhor, me ajude a dar testemunho que o Senhor é o Deus que realiza milagres. Me ajuda, Senhor, a Te seguir de maneira desinteressada. Eu não quero seguir ao Senhor com interesse próprio. Eu quero seguir ao Senhor com a certeza que Deus vai estar comigo por onde quer que eu vá. Eu quero seguir ao Senhor confiando exclusivamente na providência divina. Eu tenho certeza que o Senhor vai estar ao meu lado e que não vai faltar para mim e para minha família aquilo que é necessário. Eu creio, eu confio no Senhor. Me dê fidelidade, Senhor, para viver confiante em Ti. Fidelidade para viver confiante na Tua palavra, na Tua provisão. Amém? Vamos levantar as nossas mãos aos céus e eu quero te convidar nesse momento a orar. Fale com o Deus provedor e peça a Ele que enche o teu coração de confiança nesse instante. Peça a Ele que enche o teu coração de fidelidade, para que você entregue todos os teus recursos nas mãos do Senhor, na certeza que Ele vai prover aquilo que é melhor para a tua vida. Grande Deus e Pai, Deus Santo, Deus Poderoso, nós estamos perante a Tua presença, confiando em Ti, meu Deus, e no poder da Tua palavra. Nós sabemos que é o Senhor quem escolhe, é o Senhor quem chama as pessoas, é o Senhor quem capacita as pessoas para fazer a Tua obra. Pai querido, quando o Senhor está no centro de todas as coisas, quando o centro da nossa vida é o Senhor Jesus Cristo, não nos falta nada. Não nos falta o necessário, não nos falta a provisão, porque o Senhor é Deus provedor. Todos os recursos, meu Deus, todos os recursos que o homem tem, se esses recursos não estiverem condicionados à Tua missão, se esses recursos não estiverem, meu Deus, de acordo com a Tua vontade, todos eles vão falhar. Meu Deus, nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível. E é com esta certeza, meu Deus, que nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor.
acreditando que o Senhor é poderoso para multiplicar, o Senhor é poderoso para fazer com que a tua palavra seja multiplicada, pregada, anunciada por meio das mãos daqueles que se colocam na tua presença, Senhor. É o Senhor quem dá os recursos necessários. Deus de amor, Deus de misericórdia. Assim como o Senhor usou os teus discípulos, assim como o Senhor usou os teus apóstolos para poder pregar o teu evangelho, para poder pregar a tua palavra, o teu reino, confiando exclusivamente na providência divina, e eles foram, e no nome de Jesus Cristo, eles fizeram obras extraordinárias. Meu Deus, que o Senhor também nos use, meu Senhor, nesses dias, com a autoridade que há no teu nome, Deus da glória, aonde os nossos limites, meu Deus, estão se esvaindo, o Senhor é poderoso para poder se mostrar soberano, o Senhor é poderoso para poder se mostrar grandioso e fazer obras extraordinárias na nossa vida. E na vida das pessoas, meu Deus, que estão sedentas, que estão, meu Deus, precisando ser alimentadas. E essas, meu Deus, vão receber o pão, vão receber a palavra que o Senhor Deus entregou nas nossas mãos. Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de poder, nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis a Ti. Nos ajuda a sermos fiéis à Tua palavra. Nos ajuda, meu Deus, a sermos fiéis às Tuas ordens, Jesus querido. E acima de tudo, que possamos confiar exclusivamente no Senhor, na certeza que se nós estivermos no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que o Senhor nos pede, nós seremos abençoados por Ti, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, é que nós oramos, meu Deus. Senhor, renova as nossas forças. Se porventura, meu Deus, nesta noite, diante, meu Deus, da caminhada, muitos estão afadigados, muitos estão cansados, muitos estão pensando em parar, acha que já chegou o momento de descansar, porque já fez muito. Meu Deus, abra nesse instante os olhos espirituais e mostra, Senhor, a multidão de pessoas que ainda precisam ser alimentadas, a multidão de pessoas que ainda precisam ser saciadas pela palavra de Deus. E esta palavra, esta autoridade, este poder, o Senhor entregou nas nossas mãos. Nas nossas mãos. E nós precisamos distribuir, meu Deus, a Tua palavra. Precisamos falar do Teu poder. Então nos usa nas Tuas mãos, Senhor. Nos usa, meu Deus, como instrumentos Teus, para fazer, meu Deus, aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada, aquilo que é da vontade do Senhor. E que possamos confiar, meu Deus, que a provisão o Senhor dará. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor Deus possa continuar abençoando a cada um de nós, irmãos. Que durante toda essa semana você possa continuar sendo usado por Deus como um instrumento nas suas mãos. Amém? Confie no Senhor. Confie todos os teus recursos no Senhor, na certeza que Ele vai prover sempre. Não faltará para você aquilo que é necessário. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quero pedir a todos que curvem a sua cabeça e nós seremos despedidos desse culto com a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Seu Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Amém.